Seja muito bem-vindo ao Elas Talk Show. E hoje nós vamos ter um episódio diferente. Hoje, as convidadas somos nós. Nós vamos falar um pouquinho da nossa história. E vamos começar pela minha querida co-host, que vocês já conhecem, doutora Adriana Musitano. Ela que é mãe de 5 filhos, que mora nos Estados Unidos, já morou na Europa, voltou para o Brasil e agora nos Estados Unidos. Ela tem uma história linda e eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha co-host. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho, Li. Eu tenho uma pergunta, gente. Aguenta aí. Eu tenho uma perguntinha. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, para os convidados, né? O que você tem para contar sobre ela? O que foi mais significativo para você da sua história? O que foi mais significativo? Bom, transição de carreira, mãe de 5 filhos, mudança já de 2 continentes, né? Eu acho que eu tenho bastante coisa de... Bom, mas com certeza, né? Eu acho a maternidade de 5 filhos, né? Porque a diferença de idade entre eles, 2 anos... Foram 5 filhos, assim, com 2 anos e meio de diferença entre eles. Com certeza foi uma fase até muito curiosa, Lid. Por quê? Porque a maioria das pessoas me perguntava, nossa, como você faz? Até hoje me perguntam. E como era um desejo muito grande meu e do meu marido, né? Dessa família numerosa, família de 5 filhos. A gente, desde namorado, pessoal, a gente falava assim que a gente tinha vontade de ter 5 filhos. E o que a gente escutava, sabe o que era? Começa a ter um, que você vai desistir no caminho. Achavam que era brincadeira. E a coisa curiosa é que isso era tão verdadeiro pra gente que foi muito natural. Hoje eu olho pra trás e vejo essa garotada, né, a caçula que vai fazer 12 anos, eu falo assim, gente, como é que eu dei conta disso? Mas foi um processo tão natural na nossa vida, tão desejado, que a gente, assim, se movia com um carrinho, criança correndo e tudo aquilo que você sabe que tem, né, nesse universo infantil, com uma tranquilidade que realmente hoje mesmo eu digo, se não fosse um projeto, sabe, divino realmente, se fosse pela força, digamos assim, minha como Adriana, talvez eu não tivesse dado conta, mas assim, tudo aquilo que a gente recebia, né, tanto como, sabe, presentes no meio do caminho. Quando eu falo de presentes, são os presentes do dia a dia, né? Aquelas coisas, a generosidade das pessoas em volta, a facilidade que eu tive também num determinado momento de ter uma pessoa para me ajudar, né? Que eu digo, gente, quando eu tinha 3 filhos, né? Eu falei assim, olha, se eu não arrumar alguém que realmente me ajude de verdade aqui no dia a dia, porque eu trabalhava, né? Então eu falava assim, como é que eu vou fazer aqui? E olha, veio uma pessoa que tinha ajudado meu bisa. Segredo, ela arrumou ajuda, viu? Pois é, gente, uma dica, fica a dica. Gente, isso eu sempre falei. Olha, ela ajudou meu bisa, ajudou meus avós, e num determinado momento ela resolveu vir para a Itália para ficar comigo e me ajudar com as crianças. Ela foi realmente assim um presente divino, né? Porque era para mim muito importante para que eu pudesse conduzir, né? O meu trabalho e tudo, ter alguém que me ajudasse. E como que era a intimidade de vocês com tantos filhos? Bom, arrumar tempo eles arrumavam, né, gente? Porque fizeram um monte de filho. Mas me explica como é que mantém a chama da paixão, porque eu tenho 2 filhos e é um cansaço, assim, quando chega o final do dia. Então, eu digo sempre, né? Os nossos filhos chegaram, né? Para somar a uma união. Os nossos filhos chegaram como uma escolha do casal. Então, nós tínhamos, sim, um momento do casal. Nossos filhos, geralmente, 9 horas da noite, eles já estavam, né? Todos eles, a gente tinha uma rotina, né? Uma rotina que passava... E eu falava para as crianças, quando dava 8 horas, iniciava um processo de desacelerar, porque 8h30 eles já estavam na cama. Porque 9 horas a mamãe ia namorar. Porque tinha um horário
horário que era o meu horário do meu marido. E eu nunca abri mão dele, gente. É muito importante isso. Porque eu vejo hoje, sim, né? Quantos anos você tá casada? Desculpa. 25 anos. 25 anos de casado. E se vocês conhecerem esse casal, vocês vão achar que eles estão namorando ainda, gente. É incrível, é Porque incrível. a nossa família, ela foi estruturada em cima da escolha desse casal estar junto, né? E eu acho que muitas vezes alguns se perdem no caminho justamente porque colocam os filhos, né, como prioridade. E a nossa prioridade é o casamento e como casal a nossa prioridade é os filhos. Mas existe uma linha sutil que nunca os nossos filhos, por exemplo, eles são a nossa prioridade. O meu filho não é a minha prioridade ou a prioridade do meu marido. É a nossa como casal. E aí cada coisa segue a sua ordem. Isso é muito importante, pessoal. Gente, vocês estão gostando desse bate-papo? Não se esqueça de se inscrever para o nosso canal, ok? Eu gostaria de ficar aqui horas perguntando só sobre isso. É tema para a noite toda, mas eu quero perguntar outras coisas para minha co-hoster, senão eu não vou saber nada, né? Tipo assim, eu ficaria horas perguntando só de criação de filho, porque eu tenho 2 filhos e... vamos um dia organizar esse bate-papo. A gente pode trazer um dia só para falar de criação de filhos, né? Eu queria saber, Adriana, quando você iniciou na carreira de terapia quântica, por que você iniciou, né? O que te motiva a ter essa profissão, né? Porque você é empresária, a gente sabe que você teve... Eu sei, pelo menos, gente, ela teve no mundo corporativo muito tempo. 25 anos. 25 anos. 25 anos de casada, 25 anos no mundo corporativo. E ela fez uma mudança radical de carreira, né? Queria que você falasse um pouquinho. Fiz uma mudança que passou. Eu comecei a trabalhar, né, no mundo corporativo muito nova. Eu comecei com 20 anos de idade. E... assumi várias responsabilidades numa empresa que chegou a ter 150 funcionários, né? Eu tinha a responsabilidade da parte administrativa, eu tinha o RH embaixo digamos assim, desse braço da empresa. Eu, por muito tempo, eu cuidei da ISO 9000 da empresa. Então, assim, eu tinha um envolvimento na empresa, digamos assim, na primeira linha. Só que, quando eu voltei para o Brasil, ok? De alguma forma, esse trabalho ele começou a não fluir. E isso aconteceu, a virada de chave foi muito interessante, Lídia, porque eu estava um dia na minha casa, olhando para a casa que eu desejava, os filhos, né? Aquela organização da forma como eu tinha desejado. E eu estava tomada de um vazio. Uau. Um vazio, mas um vazio que era, se eu naquele momento eu não tivesse tido a consciência que eu precisava criar algo para modificar aquilo, provavelmente eu teria adoecido. E foi nesse momento que a terapia quântica chegou na minha vida. Porque diante desse vazio era quase como se não tivesse mais uma energia que desse motivação. Porque eu tinha, num determinado momento na minha vida, percebido que eu tinha desejado um sucesso profissional, um casamento, 5 filhos, uma boa casa, conforto. E eu estava diante daquilo tudo e eu não tinha desejado nada mais. E aquilo, e eu vejo que hoje as pessoas falam muito de meta, né? Existe uma meta estática, ok? Que é aquela... de você dizer assim, eu quero uma casa, eu quero um carro. E existe aquela que precisa movimentar tudo isso. Porque o carro, por si só, é um carro. Mas o que tem por trás disso tudo? Quando eu percebi que eu estava diante de um cenário, que não existia mais o que me motivaria a prosseguir tudo isso, além da criação dos filhos, né, pessoal? Porque era todo mundo pequeno naquela hora. Mas eu falei, ok, e o que mais tem além disso? Quando eu fui procurar a terapia quântica, eu fui buscar... um porquê? Eu fui buscar um porquê. E eu percebi que quando eu caminhei nessa busca, né, e fui... o propósito, mas esse propósito... Onde eu cheguei, gente? Eu cheguei
no momento em que esse tal propósito que todo mundo busca, como seria a gente botar leveza nele, Lid, e perceber que o propósito é viver? A simplicidade da vida. A gente fica querendo coisas mirabolantes. O próprio filme do Soul fala isso, né? You guys wasting your time. Estão perdendo tempo. O propósito é viver. É estar no presente. E eu estava com aquele momento ali sem sabe, era um vazio muito estranho. E quando eu percebi, né, a minha habilidade de gerenciar bastante coisas ao mesmo tempo, da minha tranquilidade, de buscar uma consciência nesse movimento da vida, né? Porque a física quântica, né? A terapia quântica não é nada mais, nada menos do que a mecânica de Deus, né? É a mecânica de toda essa energia que movimenta o nosso planeta. E qual que é o objetivo principal da terapia quântica? É a gente estabelecer um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Quando nós percebemos que tudo é o agora, que o passado não existe. É viver no presente. O passado não existe, o futuro não existe. A única coisa que nós temos é o agora. Porque o passado e o futuro, pessoal, ele só existe onde? Na nossa mente. É o único lugar que ele existe. No dia que eu não estiver mais aqui, junto comigo, vai tudo aquilo que estava somente em mim. Ele só existe na minha mente. E quando a gente vive uma vida na mente, a gente se desconecta o quê? Do presente. Porque na mente tem o passado e o futuro. O presente está o quê? Nesse momento que nós estamos vivendo. Então foi justamente... Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Ok? Quando eu percebi que nessa mecânica da vida, encontrar essa harmonia era estar presente. Então você pode dizer que encontrar esse presente, ou trazer consciência para as pessoas desse presente, é o seu propósito? O meu propósito, Lid, é levar essa consciência para o maior número de pessoas. Porque o que eu percebo hoje é que muitas patologias que tem por aí, elas vêm de um desequilíbrio emocional que acaba criando, ok, disfuncionalidade no nosso corpo. Então, quando a gente consegue perceber, né, como a gente pode equilibrar corpo, mente e espírito, algumas doenças, elas passam como um passe de mágica. Porque as transformações são muito profundas. Quando a gente se liberta de emoções nocivas no corpo, geralmente elas são psicossomáticas, elas começam todas aqui. Quando a gente se liberta delas, abrindo mão de um passado ou da ansiedade do futuro, mas curtindo mais o nosso agora, muitas doenças que hoje a medicina lida, ok? Elas começam a ter, digamos assim, resultados em tratamentos. Vários pacientes que eu tive a oportunidade de tratar nesse período, ok? Que tem a terapia tradicional, que segue os seus protocolos, mas com algumas ajudas, ok? De tratamentos emocionais paralelos, a gente teve resultados de pessoas que estavam, às vezes, em tratamentos há anos. Uau! Por quê? Porque a quântica é o agora. Ok? Então, não chega pra gente eliminar nada, não chega pra gente... A gente fala muito isso, né? Não é julgar nem falar sobre o certo ou o errado. É perceber onde está o seu equilíbrio. Onde você se prendeu, que você abriu mão do maior presente, que é o teu agora. Onde você se encontra nesse momento? A minha preocupação é da criação dos meus filhos... Mas como é que está a tua relação diária com teus filhos? Se você vive, às vezes, na corrida do rato, né? Na preocupação do futuro. E você não cuida do agora. Então, quando a gente começa a dar uma ordem, né? Colocar esse processo, cada um no seu lugar, várias situações vêm completamente, digamos assim, atualizadas. Situações de saúde, relacionamentos familiares. Então, assim, ela é totalmente sobre corpo, mente e espírito. Nossa, que legal, doutora, isso que você falou.
deu uma aula pra gente, né, gente? Sobre presente, passado e futuro. Baseado em viver nesse presente, né? Nesse Sim. presente. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Você já teve uma epifania? Várias. Um dos maiores presentes que nós temos quando estamos em estado de presença é poder escolher aquilo que está disponível. Porque quando a gente vive no passado, a gente cria uma vida como num disco furado, num looping. Por quê? Porque a gente vive naquele tempo que não existe mais, gerando emoções sobre aquilo e a vida não manda. Quando nós estamos em estado de ansiedade no futuro e com emoções sobre isso, geralmente, gente, o estado de ansiedade, ele vem de uma preocupação. Porque você concorda, Lid, que se a gente está projetando um futuro sobre as férias maravilhosas que a gente pode organizar, ninguém fica com palpitação ou com síndrome de pânico? Geralmente as pessoas estão bem contentes, né? Porque mês que vem eu vou sair de férias. O estado de ansiedade, ele está atrelado a uma preocupação de futuro. Então, quando você está em estado de presença e projetando o futuro que você deseja, as epifanias, elas fazem parte da sua realidade. Porque num estado de presença, eu posso escolher os meus projetos. Num estado de presença, eu posso escolher, digamos, as coisas que eu desejo manifestar na minha vida. Mas, Dri, me explica um pouco melhor. O que fica confuso na minha cabeça é que manifestar algo é presente ou é futuro? Não é futuro? Manifestar é uma escolha do presente, ok? Ok. Com uma certeza, ok? É como você pedir ao Pai. E já ter a certeza. Uma bicicleta e ter a certeza que Ele não vai te negar. E a coisa que eu percebo é que todas as minhas escolhas, quando elas estão conectadas para um bem comum, que não é algo para o meu umbigo necessariamente, mas é algo que aquilo vai me trazer alegria e que aquilo eu vou poder servir, eu vou poder... São coisas que acontecem em automático. Às vezes, gente, elas são até quase constrangedoras, porque você começa a fazer mágicas na sua vida. Senhorita maga. Começa a fazer mágica. Porque toda vez que você se engaja com a energia do presente, para uma entrega, para um todo, para o reino de nós, como eu chamo geralmente, são presentes que você manifesta em continuação na sua vida. Que interessante, gente. Acho que a gente não está manifestando direito. Porque a ideia de manifestação parece que é algo no futuro, mas na verdade é viver o presente. É viver o presente agora, escolhendo com consciência. Porque o que é o presente? É um presente. Se a gente já olha para o nosso dia, gente, eu costumo começar o meu dia assim, gente, agradecendo a bênção de mais um dia. Porque é aquilo que a gente tem. O que eu posso escolher hoje, como eu posso contribuir com outras pessoas hoje, como a minha presença pode ser uma contribuição na vida de uma outra pessoa. Interessante. Então, quando você está engajada com esse estado de presença, você vai perceber o outro que de repente está do seu lado. Quando você está, às vezes, preocupado com o futuro, às vezes você não reconhece a pessoa que está do seu lado, que está... Às vezes é uma palavra, né? Uma palavra, exato. Um abraço, algo. Então... Um carinho. Odri, eu queria saber por que você veio para os Estados Unidos? Por que você imigrou? Querendo ou não, a Adriana é imigrante, como eu sou imigrante, como todas nós aqui somos imigrantes. Eu queria saber um pouquinho por que ela imigrou. Primeiro, ela morou na Europa, né? Muitos anos. E depois... Eu fui transferida... Meu pai se transferiu, na época eu era nova, né? Então, acompanhei a família. E depois você acabou... Conta um pouquinho para nós do seu processo de ir, vir, estar aqui hoje nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, né? Então, meu pai, ele foi transferido para a Europa quando eu tinha 17 anos de idade. Voltei ao Brasil porque meu marido tinha vontade de viver, né? Voltar para o Brasil. Ele tinha esse desejo, eu não tinha. Mas eu falei, não, vamos lá. Naquela época, a gente está falando aqui de 2011, 2012, a Europa vivendo aquela crise, né? Que
abalou o mundo, 2008, 2009, Wall Street, né? Toda a economia meio mundial, meio revirada. E o Brasil, né, é um país promissor. Voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil e eu me deparei com uma situação que foi voltar para uma grande cidade. Eu morava numa cidade pequena na Itália. Voltar para uma grande cidade e crescer. 5 filhos. 5 filhos no Rio de Janeiro. Esse foi meu desafio. Foi meu desafio, talvez, por ter vivido tanto tempo fora e numa cidade que não era muito grande na Itália. Então, eu tinha me desacostumado, sabe? Da grande cidade, da metrópole, do caos. E eu tive muita dificuldade de me readaptar. E voltei para o Brasil e pouco tempo depois eu comecei a olhar para o mundo novamente. Meus pés estavam no Brasil, mas eu já estava olhando. Eu vivi muito tempo numa cidade pequena, num local tranquilo, onde a minha vida era assim, 3 quilômetros para cá, 5 quilômetros para lá, e de um dia para o outro eu me vi numa metrópole para crescer 5 filhos e com uma questão de segurança, que era uma coisa que mudava muito, sabe, a nossa rotina. Então... O Rio de Janeiro já era violento? Já era, sempre foi, né? É uma cidade que eu amo, é uma cidade linda, mas é uma cidade que para crescer os filhos, eu te confesso que eu cheguei no Rio de Janeiro, os pés estavam lá, mas o meu olhar sempre esteve no mundo. Quando meu marido foi convidado, né, para vir aqui para os Estados Unidos em 2020, no período ali da pandemia, que ele fez a pergunta, foi um sim generalizado. Todo mundo, até as crianças? Até as crianças, Sério? até os adolescentes. Isso foi uma coisa que nos incentivou bastante. Um projeto de 2 anos e meio, né? Onde teve da nossa parte uma total aceitação. E eu tive também um interesse em particular, porque eu falei assim, é o momento de eu aprender a língua. É o momento de eu estudar o inglês, porque nessa correria, né, de trabalho, família, e tudo aquilo que minha vida, né, me conduziu, eu tenho fluência no italiano, fluência na língua portuguesa e hoje sou uma estudante de inglês. E como é que tá seu inglês? Conta aí pra gente. Com essas amigas brasileiras. Poderia estar melhor. Hoje em dia eu faço uma aula, né, de inglês todos os dias. Eu estudo com aplicativo. Pode melhorar, pode sempre melhorar. Pode melhorar, né? Pode sempre melhorar. Tem alguma coisa que eu ainda não sei de você, doutora? Eu acredito que várias. Tem alguma coisa que você queira me contar que eu ainda não sei? Eu poderia te contar que você ainda não sabe. O que eu poderia te contar? Talvez uma grande habilidade que eu sei que você tem e que eu não tenho, gente. Que eu tenho muita admiração. A sua habilidade na cozinha, Lid. Esse talento que você tem, realmente, é porque é uma mágica também, pessoal. A cozinha, ela tem uma coisa assim, um amor, digamos, com os ingredientes, é uma alquimia. Mas ela já tá falando de algo que eu tenho, ela tá se esquivando da pergunta. Não, você fez uma pergunta, é uma coisa que, olha, eu sempre tive grande habilidade, eu nunca fui uma pessoa que não tenho tempo para isso. Eu sempre dei um jeito na minha vida. Eu também. Portanto, eu sempre gerenciei muito bem trabalho, família, filhos. Mas uma coisa que você não sabe é que eu na cozinha eu sou negada, gente. Uma coisa que todo mundo fala, como é que pode uma mãe de 5 filhos? Olha, quando eu me casei, meu marido me chamava de Capitão Findus, que era uma marca de congelados que tinha lá na Itália. Findus, e eu por muito tempo a nossa comida era congelada. Depois chegaram os filhos, né? Aí melhorei, tinha uma pessoa que me ajudava. Hoje em dia nos Estados Unidos. Então ela tá confessando. Ela está confessando que ela é ruim na cozinha. Olha, eu não estou dizendo que eu sou ruim na cozinha, eu tô dizendo que eu posso melhorar. Perguntei, tem uma coisa que eu não sei que você sabe. Lídia, eu não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar. Agora, o trivial eu dou conta. Eu tenho muita admiração, por exemplo, nas pessoas criativas na cozinha. Arroz, feijão, uma carne, um bolo, isso eu me defendo. Eu não passo fome, viu, gente? Me defendo. E meus filhos até elogiam. Mas o meu marido que é o chefe de casa. Isso é uma coisa bom pra você. E quais são os seus planos pro futuro agora, com 2023 apenas começando? Meus planos é estar aqui no agora,
desfrutando o momento, levando, digamos, aquela mensagem que queima no meu coração, que é realmente contribuir com as pessoas para que elas possam ter mais equilíbrio de corpo, mente e espírito, porque através das técnicas que eu uso, que eu acredito fortemente, eu acho que a gente pode ajudar principalmente muitas mulheres, porque hoje em dia o meu foco é nas mães, né? Porque eu acho que quando uma mãe ela tem consciência disso, ela pode contribuir muito com uma casa e principalmente com as próximas gerações. Então, essa, digamos assim, é aquilo que queima hoje no meu coração. É perceber muitas vezes mães que se sentem sozinhas. Vocês não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Mães que, essa semana, por exemplo, eu tive a oportunidade de mães com filhos, às vezes em hospitais. Uma mensagem muito importante: cuidem dos seus filhos, mas não deixem de cuidar de vocês. Não deixem, porque o desafio de uma mãe com um filho no hospital realmente uma situação avassaladora, mas essas mães precisam de suporte. Elas precisam saber que elas não estão sozinhas, que às vezes com técnicas à distância, com mais consciência sobre o poder que existe em nós, a gente não fica tão vulnerável ao externo. E é sobre ativar esse poder que existe em nós, para que a gente realmente possa fazer a diferença com essa nova geração aí, gente, que realmente essas crianças, elas estão tomadas, né, por esse mundo cibernético e estão muitas vezes precisando de algo mais substancial dentro das suas próprias casas. Nossa, que informação incrível. Eu, como mãe, eu tenho muitas aflições mesmo não tendo meus filhos em situações, né, difíceis nesse momento. Mas quando tá doente, eu tenho um filho com TDAH, né? Então, tá no presente, viver essas ansiedades da maternidade, né? É muito bom saber que existem essas ferramentas. Para vocês saberem, eu já fiz um curso com ela, né, de certificação, e eu tenho usado a ferramenta e realmente naquele período, né, quando a gente usa, eu estava totalmente grounded, assim, presente, com meu pezinho no chão. Então, funciona, gente. A gente só precisa praticar, A gente né? precisa praticar depois que aprende, tá? Adriane, onde que as pessoas podem te encontrar? Né, o seu contato, além do nosso show, of course, né, gente? Além do nosso show, onde que as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no Instagram, Adriana Musitano. Tenho também um site onde tem toda a minha agenda de cursos, porque ultimamente, né, desde que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tenho feito meus cursos no Brasil, presenciais no Rio de Janeiro, tenho feito atendimentos online e tô agora colocando todo o meu material no Instagram e no YouTube, pessoal. Então, também tem as informações, né, que eu tô buscando colocar semanalmente para que possa contribuir, né, para que de alguma forma chegue essa mensagem, porque muitas vezes a gente se sente sozinho, né, diante do nosso problema, e a gente hoje em dia realmente a ajuda, ela é vista como fraqueza. E eu acho que na ajuda a gente tem tanta sabedoria. Porque quando a gente resolve não carregar o mundo nas costas, a gente pode fazer uma caminhada mais leve. Então, assim, eu, num determinado momento da minha vida, eu digo, né, eu não desejo mais a capa da Mulher Maravilha. Eu não quero. Eu brinquei, essa fantasia eu não coloco nem mais no carnaval. Queimou. De forma alguma. Eu não, assim, eu acho que nós podemos sim ter ajuda de outras mulheres, mas mais do que tudo, né, eu acho que a gente está conectada com aquilo que move a vida, né? Que é com Deus, com as coisas que a gente já tem na simplicidade e perceber que a gente não está sozinho. Então, isso é aquilo que eu sinto realmente de levar nas redes sociais e poder contribuir com outras pessoas. Gente, que lindo, não? Ai, amei. Gratidão por esse bate-papo, né? E que essas ferramentas, né, todo o teu conhecimento também, né,
que essas mulheres possam ser assim, seguidas e amparadas, né? Estamos aqui realmente para estar de mão dadas com as pessoas que estão buscando realmente informações, tanto nas redes sociais como em cursos. Obrigada, amiga. Foi lindo. Você quer deixar uma palavra final? Olha, eu acho que eu já falei bastante, né? Mas a palavra final, gente, estejam presentes e nunca abandonem a fé, porque é ela que nos sustenta, é ela que dá pra gente, que nos conecta com tudo aquilo, né, que o nosso bom Deus nos presenteou. Então essa é a mensagem. Obrigada mais uma vez, gratidão por esse momento. Gente, foi incrível saber da história dela. A gente convive, a gente é hoster aqui together, né? Juntas. Mas a gente sempre aprende tanto, né? Você tem gostado? Você gostou, gente? Vai lá no nosso canal, subscreva para o nosso canal, ative os sininhos para saber as novidades que temos toda semana. E eu agradeço por vocês estarem aqui conosco nesse espaço seguro, onde aprendemos umas com as outras. Não esqueça de deixar seu like e de compartilhar também, tá bom? Uma boa semana para vocês. E perguntas, né? Se alguma coisa é do seu interesse e quer saber em mais detalhe, deixa pergunta aqui. A gente vai ter o maior prazer, né, Lidy, de responder essas perguntas. Vai ser bem legal interagir. Elas Talk Show agradece.